Olá! Na nossa conversa de ensino religioso de hoje, nós vamos falar sobre uma doutrina filosófica, sobre uma doutrina científico-filosófica, que foi estabelecida no século XIX por Allan Kardec. Essa nova doutrina religiosa, essa nova doutrina científico-filosófica é chamada de Espiritismo. Mas, diferentemente do que se imagina, Kardec não foi algum tipo de místico que sempre se dedicava ao mundo imaterial. Não. Grande parte da sua vida, grande parte da sua obra foi dedicada às aulas ministradas, às aulas feitas em escolas gerenciadas por Johann. E suas primeiras experimentações com o mundo dos espíritos acabou acontecendo durante seus estudos que envolveu o magnetismo. Foi nesse período, por exemplo, que ele acabou realizando diversas sessões de mesas girantes, onde acontecia a movimentação de objetos sem algum tipo de intervenção, ou seja, a movimentação de objetos sem que o homem enquanto humanidade, tocasse nesses objetos. Perfeito? O interesse por esses fenômenos aprofundou também o seu interesse pelo mundo daquelas pessoas que já não estavam mais entre nós, dando origem ao seu livro chamado de O Livro dos Espíritos. Esse livro que hoje acaba fundamentando todos os seus ensinamentos do Espiritismo e foi também o primeiro item, o primeiro passo para uma vida inteiramente dedicada aos conhecimentos e às explicações de fenômenos considerados espíritas. Perfeito? Então, acabou se interessando também em divulgar seus conhecimentos e Kardec cria a Revista Espírita e acabou também fundando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou Estudos Espirituais, tá bom? Fundando diversos pontos da prática espírita, Allan Kardec foi fortemente influenciado pela ciência, foi fortemente influenciado pelo pensamento evolucionista. De fato, sua ação doutrinária estabelece no espírita uma relação na qual o homem enquanto humanidade, pode e deve compreender, por meio da razão e do diálogo, os fenômenos que outras religiões assumem de maneira misteriosa e resignada. Então veja, nessa questão que nós estamos trazendo, uma grande diferença do Espiritismo para outras religiosidades. E também, com essa nossa questão, a gente desmistifica questões postuladas por outras pessoas de outras religiosidades que acabam descartando a questão do espiritismo. Mas, na verdade, o espiritismo, de acordo com Allan Kardec, faz com que a humanidade possa e deva compreender, por meio da razão e do diálogo, os fenômenos que outras religiosidades assumem de maneira misteriosa. Tá bom? Por isso que os espíritas são bastante conhecidos como consumidores assíduos, consumidores constantes da literatura espírita. Tá bom? Outra grande característica marcante do espiritismo envolve a realização dos passes em que um membro dotado de maior sensitividade, procure harmonizar o estado psíquico e emocional de outros praticantes. Então essa é uma outra característica do espiritismo, além daquela que nós já destacamos, de que o homem pode e deve perceber as questões da humanidade pelo lado científico e também da evolução. Então essa outra característica faz com que pessoas que tenham uma maior sensitividade procurem harmonizar o estado psíquico e emocional de outros praticantes. Esse tipo de procedimento também possuiu outros desdobramentos na qual alguns espíritas conseguem intervir sobre alguns males físicos por meio da cura espiritual. Perfeito? Então o espiritismo também tem essa outra característica de que males da humanidade, males considerados físicos, possam ser curados através da espiritualidade. Mas e no Brasil? Como é que surge essa questão do espiritismo? Tá bom? No Brasil,
o Espiritismo encontrou um grande espaço, né, de divulgação, ocupando o atual posto de maior nação espírita do mundo. Então, no Brasil, nós temos a maior concentração de nação espírita do mundo, diferindo-se, portanto, das demais religiões em que praticam esse acordo, esse contato direto com os espíritos. O espiritismo, portanto, é comumente chamado de kardecismo, em virtude do seu maior defensor, em virtude do seu maior idealizador, Allan Kardec. Então, o espiritismo também pode ser chamado de kardecismo, que estabelece apenas um elemento diferente em relação a outras crenças, como a Umbanda, o Candomblé e a Santeria, que nós vamos ter um destaque em outras conversas. Perfeito? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. Estude um pouco mais. Abraço virtual a todos e a todas.